Próxima estação, Hospital São Paulo. Durante a faculdade fui zero gênia, assim, eu tinha notas boas, medianas, boas, mas nunca fui do tipo que só estudava, eu fazia muito mais coisa na faculdade além disso. Eu soube focar, assim, eu soube ver o meu objetivo e focar em cima dele. E eu soube usar estratégias que eu sabia que funcionavam pra mim, então acho que o mais importante é a gente se conhecer, né? Próxima estação, Paulista. Transferência para linha 2, verde do metrô. Fala galera, maravilha? Aqui é o Alexandre Remor e esse é o Projeto R1 São Paulo. É isso, moçadinha, eu sou o Mikael Hamra e nós estamos aqui para ir pra cima! Pra cima deles, moçada. A galera que foi aprovada nas melhores escolas de São Paulo para cursar residência médica, ou mesmo os médicos egressos dos melhores programas de residência médica aqui de São Paulo. E hoje nós estamos com uma pessoa muito especial aqui. Hoje a gente tá com a Amanda, residente de medicina de emergência na Escola Paulista de Medicina, certo? E também proprietária do Instagram @virei-médica-e-agora. Exatamente. E esse segundo episódio, moçada, ele vem para quebrar uma das maiores objeções que passa pela cabeça de vocês. O que nós vamos esclarecer na conversa com ela hoje é o seguinte: precisa ser gênio para passar na residência? Esse é o tema que a gente vai discutir hoje com ela, pessoal. Vamos lá! Próxima estação, Clínicas. Desembarque pelo lado direito do trem. Bom, então vamos lá, galera. Começando o nosso segundo episódio com a nossa convidada de hoje, Amanda Santa Bárbara, R2 de Medicina de Emergência na Escola Paulista de Medicina e dona do Instagram Virei Médica e Agora. Amanda, seja muito bem-vinda. Se apresenta aqui pro pessoal. Oi, gente, tudo bem? Tudo bem, Mika, Alê? Então, meu nome é Amanda, como os meninos já falaram, eu tenho 27 anos, atualmente eu tô morando em São Paulo, mas eu sou de Minas, moro em Belo Horizonte desde sempre e formei na PUC Minas, no campus de Betim, e trabalhei durante um ano depois que eu formei na faculdade e depois disso eu decidi mudar para São Paulo, decidi que eu queria fazer residência aqui. Tô morando em São Paulo, amo São Paulo com todas as minhas forças. E fui pra Paulista pra poder fazer medicina de emergência lá. Além disso também, né, criei meu Instagram do Virei Médica e Agora, que a gente vai falar disso depois, eu acredito, mas é um Instagram que eu criei voltado totalmente pra recém-formado, pra ajudar nessa vida louca de recém-formado, né? Maravilha. Total. Maravilha, seja muito bem-vinda e, Mikael, pois não. Faça a pergunta pra ela. Pra gente começar. Amanda, a grande pergunta, né, que nunca quer calar, e é a grande motivação desse podcast, é o tanto que as pessoas desejam saber, desejam se inspirar em outras pessoas, né, para entender como elas estudaram, como elas se prepararam para os processos seletivos de residência médica, né? Então, a primeira pergunta, a gente queria saber um pouco de como que você conduziu, né, quando que você começou. Como que você fez essa tua preparação? Começou no quinto, no sexto? Qual que foi a pegada? A gente queria um pouquinho mais de detalhe, por quê? Você é uma pessoa que veio de outro estado, veio de Minas, está agora na Escola Paulista, seguramente vai servir de inspiração para muita gente que vem de fora e ainda acredita, né, no bloqueio do protecionismo, coisa que a Amanda aqui é prova viva de que isso não acontece. Então, conta um pouquinho pra gente, por favor, como é que foi a tua história aí, nesse primeiro momento? Beleza. Eu acho importante falar que eu não sou o tipo de inspiração para ninguém. Assim, eu não sou aquelas pessoas que passaram em todas as provas possíveis, aquelas pessoas que sempre estudaram para residência nem nada. Eu sou totalmente o contrário disso aí. Então, acho que eu sou inspiração para as pessoas indecisas e que aproveitaram bastante a faculdade. Gente, é assim que tem que se comportar, tá? Tem que ter humildade. Usa ela como exemplo. O fato dela estar dizendo que ela não é exemplo é prova de que ela é exemplo, tá? Não, só para deixar claro. Não sou. Mas enfim, eu comecei a estudar, na verdade, no quinto ano. Mas seguindo meio que a manada mesmo de todo mundo, né? Quinto ano, então é a época de começar a pesquisar para as provas de residência, começar a estudar para as provas de residência. Eu falei, vou entrar nessa também. E comecei a estudar junto com todo mundo. Tinha o meu grupo que fazia tudo junto também.
E a gente começou a ver as apostilas de cursinhos e etc. Começou a ver as aulas, decidir o que ia fazer. Então, nesse 5º ano, eu estudei. Eu comecei a focar mais em apostilas mesmo, em estudar por apostilas, que eu acho que é um conteúdo mais resumido e focado para a prova de residência mesmo, que no internato a gente não consegue ficar estudando só por livro-texto, né? E aí eu comecei a focar nisso. Não fazia tanta questão, porque questão mesmo, né? Não de questão, coisa, mas eu não fazia tanta questão, porque eu não tinha muito saco mesmo. Eu não tinha muito essa mentalidade de quero passar na residência agora, nem nada. Eu tava querendo mais estudar mesmo e aprender. E além disso também, no meu 5º ano, eu ainda tinha muita dúvida do que eu ia fazer de prova de residência, o que eu queria da minha vida, não fazia a mínima ideia. Eu tinha na minha cabeça que eu queria fazer cirurgia, não sei porquê, eu acho que muito de pressão de sociedade mesmo. E aí eu acabei focando muito nisso e não abria meu horizonte para os outros campos. Mas alguma coisa no meu coração me dizia que não ia dar certo, que não era aquilo que eu queria. Então eu peguei isso aí como uma forma de não estagnar. Eu estudava, mas eu tentava estudar focado mais no conteúdo do internato. Que foi uma dica até que as pessoas foram dando mesmo, assim. Você tem que formar sendo médico também, senão tem que formar só para residência, né? Então eu estudava, pegava mais os conteúdos das apostilas assim, que estavam focados no que eu estava vendo no internato. E aí eu destrinchava aquilo dali tudo e tentava estudar o máximo possível, tentava fazer resumo mesmo, mapa mental de tudo, para no futuro, no 6º ano, quando chegasse as provas de residência, eu ter um conteúdo já daquilo dali e ser mais uma revisão do que ser um estudo total daquilo dali. Então, no 5º ano eu comecei com esse processo, no 6º ano eu já estava um pouco mais amadurecida em relação a estudos, então eu comecei a focar bastante em questão. Acho que questão sempre me ajudou a estudar bastante, né, porque eu tenho uma memória fotográfica que eu gosto bastante, né, que ela é muito boa pra mim, e além disso, quando você erra, você aprende, né, você aprende mais do que quando você acerta. Sim. Então eu gostava muito de fazer questão, tinha no celular, né, muito fácil, então qualquer intervalo a gente fazia questão, e isso me ajudou bastante. Só que eu também tinha ainda no meu coração assim, o que eu vou fazer, gente? Eu acho que quando você não tem uma noção muito certa de residência, do que você quer, isso acaba tirando um pouco do seu foco de estudo, porque você não sabe qual que é a sua meta, né? Você não sabe onde você quer chegar. Então isso te tira um pouco da vontade mesmo de estudar. Isso me atrapalhou um pouco. Então eu sempre focava assim, se eu não tô conseguindo agora pensar na especialidade, pelo menos que eu foque no que eu vou fazer depois daqui, né? Que é ser médica e ajudar meus pacientes. Então eu sempre tentava focar nisso. Muito bacana a história e até uma coisa que você falou, eu vou querer entrar um pouquinho mais a fundo, até antes de a gente falar de estudo propriamente dito, que é essa questão da motivação, né, da escolha da especialidade. E aí eu queria entender melhor também, Amanda, como é que era isso de, era uma pressão meio social, a questão de eu querer fazer cirurgia. Da onde você acha que veio isso? Foi de família, foi de amigos, foi pela própria faculdade? Até porque eu imagino que você tá falando, muita gente sente igual e às vezes não se sente à vontade nem de falar sobre, né? Eu acho que vem muito de família, sabe? Não aquela pressão meio... velada. Não é nem velada, é de fantasiada, sabe? Da família, de que o cirurgião é uma profissão de sucesso, o cirurgião ele é bem sucedido. É igual o clínico, mas opera também, né? Isso, exatamente. E aí sempre vem aquela questão, né, do cirurgião plástico. Você vai operar todo mundo, você vai consertar o rosto de todo mundo, o peito de todo mundo. E aí sempre fica isso na sua cabeça. E como eu sempre fui uma pessoa muito manual, eu sempre tive uma habilidade manual muito boa, assim, e eu gostava muito das aulas de técnica cirúrgica. Eu falei, casou, né? Eu acho que é isso que precisa, assim. Sou boa com a mão, gosto de um pouco da área, gosto de técnica cirúrgica, então acho que vai um pouco para esse lado. E junto com isso também, desde que eu entrei na faculdade, eu sempre gostei muito de emergência, sempre gostei muito de plantão, de sala de emergência e tudo. Só que muito mais do que hoje, era uma profissão muito estigmatizada, assim. Todo mundo falava, você vai viver de plantão? O que você vai fazer com a sua vida? Você não vai ter família, você não vai ter tempo para cuidar dos seus filhos e tudo. Então toda vez que eu falava assim, eu quero seguir nessa área, e ainda não tinha tanta expertise assim, né, de medicina de emergência, alguém já vinha pra cima e falava assim, nossa, mas você vai fazer isso na sua vida, vai pra cirurgia, que você faz a mesma coisa praticamente, você pode pegar plantão de sala, mas você vai ser cirurgião também. Então ficou muito isso, assim.
Não é nem da minha família, pai, mãe, nem nada, porque nenhum deles é médico, assim. Mas é de você sair na rua, vai no barzinho com os amigos, aí tem esse papo. Então você vai na casa vai na reunião de família da casa de vó, e aí todo mundo fala isso, e você fica muito nessa pressão, né? Todo mundo fica nessa pressão de sou médico, vou ter que ter sucesso com alguma coisa. E aí ficou muito nisso. Você vê, precisa tomar cuidado até com o que a família da gente fala, né, gente? Meu Deus do céu, isso já conversei com vários alunos e a percepção é muito semelhante, assim, em graus variados, mas, poxa, o pessoal às vezes dá opinião sem ter um insumo adequado para estar emitindo aquela opinião, né? Especialmente o pessoal não médico, com essa visão idealizada, né, do que é cirurgia plástica, eles não têm noção do que é essa especialidade. Amanda, e que bom que você teve o ímpeto de falar não para tudo isso, se conheceu tardiamente até, né? Se você for ver, pelo que você contou, tipo, a clareza veio muito no final. E você tá aí hoje, feliz, na especialidade que você gosta, no lugar que você tá satisfeita. Muito bom ver isso. Você tá de parabéns. Escolhas difíceis, mesmo com o estigma social, que em um momento, né, recaiu sobre essa especialidade, hoje já tá cada vez menos evidente. Mas hoje ainda tem, se eu não me engano, tem menos de 100 especialistas no Brasil em medicina de emergência. Ainda vai um tempo até as pessoas conhecerem mais, né? A minha ficha caiu, na verdade, não foi nem no final do 6º ano, assim, porque no final do 6º ano eu tava tão abalada com isso, falei assim, gente, eu não sei o que eu quero da minha vida, assim. Tanto é que eu deixei pra fazer as inscrições da prova no último dia, faltando, assim, 1 hora pra acabar as inscrições. Então, foi loucura, assim, foi... Meu pai olhou pra mim e falou assim, minha filha, o que você tá fazendo na sua vida? Eu fui, acabou que eu não passei, assim, na verdade eu não me dediquei nada pras provas, eu enrolei todas, tudo que eu podia enrolar pra fazer eu enrolei. E aí eu tirei um ano sabático da minha vida, né? Foi um ano sabático que eu falei assim, vou colocar minha cabeça no lugar, vou decidir o que eu quero da minha vida. E aí foi quando eu trabalhei e quando eu mais tive contato com a medicina de emergência, né? Que eu dava plantão em UPA, né? Plantão em hospital e tudo. E toda vez, assim, eu dava plantão na porta e aí eu ia pra sala de emergência, ficava vendo os casos que chegavam, ficava vendo o que tava ali, qual era o manejo que a pessoa tinha, qual era o tratamento que instituía, quais as hipóteses diagnósticas. Eu falava, gente, é disso que eu gosto, assim. Meu olhinho brilhava só de ver. É isso que eu quero mesmo. E aí foi quando eu fiquei firme na especialidade e não tinha uma palavra que falassem que me fazia desistir daquilo dali. Eu falei, gente, é o que eu gosto, é o que eu quero. Quando você escolhe uma coisa que você gosta, que você quer, não tem nada além de sucesso que pode acontecer pra você, assim. Então eu fico muito focada nisso e hoje eu sou muito feliz por ter tido essa escolha mesmo. Que legal. Moçada, escutem isso com muita atenção. Presta muita atenção no que ela acabou de falar. Quando você escolhe algo, quando você tem clareza de onde você quer estar, fazendo o que você quer fazer, o estudo fica mais fluido, você estuda direito. Hoje, Amanda, se fosse ter uma visão crítica, tipo assim, voltando no tempo, se você pudesse dar um toque para a Amanda do passado, né? A forma como você conduziu o 5º e 6º ano, se você tivesse clareza da especialidade que você quer e de onde você queria, você teria estudado igual ou teria sido diferente? Acho que com certeza eu teria estudado mais. Porque eu sou uma pessoa movida por motivação mesmo, assim, sabe? Tudo na minha vida eu faço por paixão. Não tudo, né? Mas a maioria das coisas eu faço meio que por paixão. Então, quando você sabe o que você quer, eu me dedico àquilo dali até o final. Acho que é uma característica minha mesmo, assim, eu me dedico muito. E quando eu não sei o que eu quero, eu não faço, eu não consigo fazer, eu abandono as coisas no meio. Então, se eu tivesse essa clareza, eu teria estudado muito mais. E não só por isso também, porque hoje em dia eu tenho a noção de que medicina de emergência é uma especialidade que você precisa saber muito, pelo menos um pouco de tudo, né? E tem muitas coisas que a gente convive na faculdade, assim, que você não vai ter mais oportunidade de ver tudo ali de uma forma tão didática quanto você tem na faculdade. Então, acho que além de eu ter estudado mais, eu teria aproveitado muito mais outros estágios. Então, acho que ter essa noção de ter essas conversas na faculdade, assim, conversas abertas com profissionais mesmo, com pessoas que seguem as áreas que você quer, falando o que é bom, o que não, o que é ruim, o que é rotina, o que é especial, assim, isso te ajuda a ter clareza. Acho que isso falta muito nas faculdades. Muita gente vai muito só
do que os outros falam. A gente mesmo vê, né, quando... Vocês também devem ter esse contato, que as pessoas não têm a mínima noção do que é residência, do que é prova de residência, Nenhuma. do que eu tenho que fazer. Nenhuma. O povo não tem noção, porque ninguém ensina, né? E até é sacanagem a gente querer que as pessoas aprendam se ninguém te ensinou. Que é uma coisa que é meio que alguém tem que te falar. Tem coisa que é meio que soft skill mesmo, assim, né? De alguém chegar ali e te contar, ó, isso aqui é o Paranauê. Você conseguir isso aqui, mas isso aqui que é o Paranauê. Você tem que saber isso aqui, sabe? Eu acho que isso falta muito nas faculdades, por isso que as pessoas se formam tão perdidas. Nossa, total. Falta demais. O primeiro ponto que você acabou de comentar, pra mim, é o que mais chama atenção e que eu vejo uma carência absurda na galera, né? Você só descobriu o que você queria fazer quando você se viu dentro da especialidade. Teve teu ano sabático, trabalhou, fez plantões e descobriu que, porra, é isso que eu gosto. Não é operar, não é isso. Eu quero o rock, eu quero medicina de emergência. Você não sabia disso até o teu 6º ano, Amanda. E isso eu vejo muito nos alunos. A galera escolhe a especialidade com base em umas ideias besta, idealizada, romancinho. Ah, me falaram que é bom, me falaram que ganha dinheiro. Não, vou fazer plástica porque vai dar dinheiro, vou fazer uma vida tranquila. Imagina quando eles descobrem que teve algum cirurgião plástico que eles conhecem que cobrou 40 mil reais numa cirurgia. Acha que é o dia a dia, que é uma dessa... No Exato. mínimo por semana, a pessoa já fantasia a vida inteira dela. É um negócio bem doido. Exatamente. Não, vamos fazer GO, porque... GO você faz a cesárea, particular, não sei o quê. Vai no SUS, R$100 a cesárea. R$150 a cesárea. Não, fiz GO pra ganhar dinheiro. Gente, assim... Quando não chega aquele tio em casa, não, porque eu fui ver eu fui me consultar com um cirurgião plástico e pra fazer um negocinho de nada me cobra 8 mil reais. Você tem que fazer essa especialidade aí, porque... É aí que tá o dinheiro, velho. Você é burro se não fizer? Eu no teu lugar faria isso, né? Sempre vem alguém querendo cagar a regra do que você faz sim. ou deixa de fazer da tua vida. É claro. Ai. Expressão externa. Não, e uma coisa também que é engraçado, que assim, que eu falei, né, que eu adoro técnica cirúrgica, que eu me dava muito bem e que eu gostava muito de fazer técnica cirúrgica. E as pessoas acham que se você se der bem na técnica cirúrgica, você tem que ser cirurgião. Só que, cara, eu fazer medicina de emergência, eu tenho que ter uma técnica cirúrgica boa pra fazer um treino de tórax, pra fazer uma sutura, pra fazer uma toractomia, pra fazer um acesso central. Tem que ter tudo isso. Então as pessoas não têm muita noção do que é realmente cirurgia, o que separa de procedimentos, o que separa de clínica mesmo, sabe? Acho que isso também não é claro na cabeça das pessoas. Os alunos ali no início da faculdade, a fantasia deles é mais ou menos essa, né? Você chegou ali no 2º ano. Não sei se na sua faculdade foi no 2º ano também, mas você teve a técnica operatória. Se você foi bem, você está destinado a ser cirurgião. Se você não foi bem... Meu amigo, você vai ter que escolher uma especialidade clínica porque é o que sobrou pra você. É o que sobrou pra ti. É mais ou menos por aí, né? muito isso. Sobrou pra nós a clínica médica, né, Mikael? Sobrou. Foi o que... Claramente somos cirurgiões frustrados. Queríamos ter sido cirurgiões e não fomos, gente. Mas às vezes a galera vai levando isso ao longo da faculdade, sei lá, porque a pessoa foi bem na técnica operatória, aí começou a fazer algum trabalho em cirurgia, e aí começou a frequentar alguma liga, e ela vai levando, até que ela chega no internato e, opa, peraí, eu acho que não era bem isso aqui que eu tava esperando. E aí a pessoa fica perdida, sem chão, e aí não consegue estudar, não consegue se preparar, fica confusa. Já falou pra todo mundo, o pai, a mãe, o tio, a tia, a avó, estão contando que ela vai ser cirurgiã, de repente, acho que não é o que eu quero. A pessoa não tem nem coragem de dizer que não é mais o que ela quer, né? Esse é o meu caso também, assim. Foi eu fiz durante o internato, acho que no 4º ou 5º ano, eu fiz um estágio num hospital particular aqui, de 1 ano de cirurgia geral e de GO. E assim, eu fugia de todas as cirurgias que eu podia. Eu fugia, assim, me chamavam pra instrumentar, eu fugia o máximo possível. No internato de cirurgia eu chegava, não, gente, pode ir, tipo, não tem problema, pode instrumentar, não tô nem aí pra isso. E aí hoje em dia eu percebo, né, eu falo assim, gente, como é que eu queria ser cirurgiã se eu fugia de todas as cirurgias que me chamavam pra entrar? E aí nessa época que a gente tava perto de escolher as provas de residência, eu lembro que uma colega minha da minha sala me falou isso, falou assim, que ela também tava na dúvida entre GO e cirurgia, falou assim, cara, eu acho que eu vou pra GO,
porque eu adoro cirurgia, mas eu descobri que eu gosto da clínica cirúrgica, não é da cirurgia em si. Eu gosto de clínica cirúrgica. E depois disso aí, eu acho que abriu um pouco da minha visão, assim. Eu adoro clínica cirúrgica. É uma das coisas que mais chegam também pra emergência também, né? Você saber a clínica, tudo aquilo dali faz muita diferença. Então, é abrir horizontes mesmo. Depois você conversa com as pessoas, você vai ligando os pontos e entendendo o que acontece mesmo. Porque é justamente isso. A gente coloca um objetivo fixo na sua cabeça de um disse-me-disse e foca naquilo dali como se fosse a única coisa e acaba esquecendo de ampliar um pouco o horizonte. Exato. Acho que, inclusive, eu tô sendo um pouco filosófico aqui, mas as pessoas, se você for ver, tem muito pouca desistência na faculdade de medicina. Quem entrou não sai mais. Fica nessa pra sempre. E se você for ver a outras profissões, você vai ver engenharia. Caraca, tem muita gente que desiste na metade, ou a pessoa faz engenharia, depois vai trabalhar em consultoria, vai trabalhar no mercado financeiro, vai trabalhar como videomaker, vai trabalhar com qualquer coisa. E no final das contas, será que engenharia e medicina é tão diferente assim? Ou a pessoa também, ela criou já uma fantasia na cabeça dela e a família inteira criou e a sociedade criou e ela entra e depois ela não consegue sair mais. E no final das contas, com residência acaba acontecendo isso. Total. Em muito menor grau, mas com medicina, no final das contas, também tem muito disso. Tem muito médico frustrado por aí que sente que ele não consegue, depois que ele já tomou a decisão, depois que já entrou no meio do flow ali, ele não consegue sair mais, né? Mas é um pouco triste até, né? É triste, é verdade, acontece tanto na escolha da especialidade quanto da própria instituição. Cara, quantas pessoas a gente já conheceu que fez residência nos lugares que foi onde deu certo, onde sobrou, e o cara amargura isso o resto da vida, porra. Fica. Nossa, então o médico tem uma dificuldade muito grande de tomar decisão, comunicar pra todo mundo, e ele não aceita que ele pode voltar atrás. Ele pode mudar, que ele pode se munir de mais insumos, de mais conhecimento. O protagonista da própria história. Exatamente. Né? Não, sumarizou aí. Não tem como falar melhor que isso, gente. Vocês são protagonistas das próprias histórias. Não, é bem legal colher a opinião dos outros e tudo mais, mas no final do dia vocês têm que fazer aquilo que é o certo pra vocês, independente do que qualquer outra pessoa falar ou pensar, independente disso. Se eu e o Alexandre fôssemos dar ouvidos ao que as pessoas falavam pra gente quando nós começamos a Medway, vocês não conheceriam a gente, esse podcast não ia existir, uma galera não ia ter entrado na residência porque a gente não ia ter ajudado, então... Exato. Isso vale pra todos nós, em todos os contextos da vida. Muito bom. Fim aí do momento filosófico. Até então, deixa eu retomar aqui, porque filosofamos demais já. Mas eu queria perguntar pra você agora um pouco mais específico, Amanda, até pra inspirar aí a galera que certamente se inspira em você. Esse ano que você decidiu que, beleza, agora eu vou passar na residência mesmo, de que forma você estudou e quais erros que você viu que você cometeu ali no 5º e 6º ano, que você falou, puta, agora não é mais hora de fazer essas coisas? Eu acho que uma coisa que eu aprendi muito com o 5º e 6º ano foi resumo. Resumo pra mim não funciona, porque eu gastava muito tempo fazendo resumo e no final eu acabava não absorvendo tanta informação. Eu percebi que pra mim o que funcionava mesmo era questão. Então, como eu tava trabalhando nessa época, né, era o mais efetivo pra mim e o que eu conseguia fazer também. Porque como eu dava plantão, dava um intervalinho ali no plantão, abria o celular, ia fazer alguma questão e aquilo dali me rendia o quê? No final do dia, umas 50 questões no mínimo, assim, num dia ruim. Então isso me ajudava bastante de fazer questão. Eu pegava o resumo dos amigos, porque era muito mais fácil. E como eu tenho memória fotográfica, ficava muito mais fácil pra mim de olhar aquilo dali. Então eu lia o resumo, eu lia a apostila, em vez de fazer meu próprio resumo, eu lia o do outro e ia marcando o que eu achava importante. Eu acho que isso fez muita diferença pra mim. Nesse ano que eu resolvi fazer prova, eu estudei sozinha praticamente. Acho que a única coisa que eu fiz foi o cursinho da prova prática. O CRMED. Que foi a única coisa que eu realmente resolvi investir. Que eu falei, eu vou estudar sozinha, porque eu já estudei 2 anos pra isso daqui. Então, eu vou estudar sozinha, vou pegar, e eu não tava assim... Falei assim, vou fazer o que Deus quiser que eu faça. Então, eu fui estudando sozinha, fazendo muita questão.
E aí, quando eu fiz a inscrição do CR Medway, que vocês liberaram todas aquelas 300 mil coisas lá, aqueles cursinhos online e tudo, aí eu falei, vou estudar por causa disso. E aí eu peguei, eu via todas as aulas e ia complementando com as apostilas. Com as apostilas ia lendo daquilo dali. Então eu tentei fazer tudo isso antes do CR Medway. No CR Medway, eu foquei totalmente neles. Falei assim, vou esquecer apostilas, vou focar só nas aulas práticas aqui. E aí depois dele que eu fui voltar para olhar aquele, não checklist, né? Todas as estações práticas que vocês fizeram. Aquelas 300 mil, eu deixei para fazer elas depois, porque eu já tinha experiência do que foi a aula prática, então eu já sabia o que eu deveria focar na hora de assistir às aulas, então eu fui fazendo desse jeito. E fora isso, questão. Então, basicamente, resumindo aqui a sua preparação, foi muito baseada em questões, leitura da apostila, pelo que eu entendi, você também pegava a apostila para ler, resumo dos outros, já que você não fazia mais o seu próprio resumo. Aula, pelo visto, dava tempo. Você assistia alguma ao longo do ano? Não, zero aula. Não. Eu estudei sozinha, né? Então nessa época eu não tinha aula pra assistir. E a aula mesmo, você só assistiu do curso prático, só do CR Medway. E aí você fez primeiro o prático presencial e depois que você foi assistir as aulas online. Isso. Legal. E o que eu fiz também, muito que bom. foi antes das provas, eu peguei, que eu fiz só 3 provas, na verdade, né? Que eu fiz a Paulista, fiz a USP e fiz o PSU. Então, antes dessas provas, eu peguei as provas dos 4 últimos anos delas e fiz essas provas, até cansar delas. Que foi pra você ir pegando as questões, né? Porque muita questão acaba repetindo o conceito, então isso aí ajudava bastante a fazer. Você vê que uma pessoa declaradamente fã de todos os recursos que acionam a tua memória fotográfica tá aqui dizendo que o que ela mais fez foi questão, que não tem memória fotográfica. Você entendeu? Cara, foi lindo ver essa jornada acontecendo. Até o 6º ano. Não, memória fotográfica. É o resumo, é o mapa mental. É memória fotográfica ainda, Muito porque eu bom. lembro das questões, assim, eu lembro do enunciado todos dela, eu lembro das alternativas, e isso que me ajudava muito. É de memória fotográfica também. Você vê, mesmo sendo 100% visual, no final das contas, a questão é que ajuda mais no final, né? Que coisa doida. Mas e a leitura da apostila? Você acha que você teria feito diferente? Ajudou, não ajudou? Como é que foi nesse ano que você foi aprovado? Cara, então, eu acho que o que fez diferença pra mim na apostila é porque eu sempre tento, nos meus estudos, assim, levar pra parte prática. Então, sempre que eu tô lendo algum conteúdo, eu tento contextualizar com algum paciente. Então, todas as vezes que eu li algum conteúdo em apostila e tudo, eu tentava pensar em algum paciente que eu atendi que poderia ter tido aquilo dali. Então, isso que me ajudou nas apostilas, assim, porque eu lia elas não tanto só pra prova, mas eu lia principalmente pro meu plantão mesmo, porque eu sempre tentava fazer, como eu tinha muito pouco tempo e eu não queria parar de trabalhar, eu sempre tentava otimizar o máximo possível do meu tempo. Então, eu pegava um paciente que eu atendi e ia ler algum conteúdo daquilo dali e diagnósticos diferenciais. Então, todas as minhas leituras de apostila, então, todo paciente que eu atendia, toda vez que eu ia ler algum conteúdo de apostila, eu pensava em algum paciente, pensava no que aquilo dali poderia acontecer com o meu paciente e diagnósticos diferenciais. Então, isso fazia muita diferença para mim, porque eu sou muito focada na parte prática mesmo, na parte ativa. Então, se eu lesse só um conteúdo assim, vou estudar, sei lá, qualquer coisa, dor abdominal. Se eu não focar num paciente, eu não consigo absorver nada daquilo dali. Então, todo o meu conteúdo de apostila foi nisso. Acho que durante meu 5º e 6º ano, eu não fazia isso, eu fazia mais tentando aprender mesmo. E aí, depois disso, quando eu estava trabalhando, que eu comecei a focar em paciente, que eu comecei a fazer isso, eu vi o tanto que mudava a absorção do conteúdo mesmo. Então, acho que o que eu faria diferente era isso. Olha que loucura. No 5º e 6º ano, você fazia tentando aprender, mas no final das contas você só aprendeu. É muito legal porque a gente vê esse discurso em muita gente, mas é interessante o jeito que você falou. Ficou muito legal. Mas isso é o estudativo que a gente fala mesmo, né? Se você não fizer relações dentro do seu cérebro ali com coisas que você já estudou antes, ou com casos reais, ou enfim,
Se você estiver lendo igual tá lendo um Harry Potter, não adianta, né? É ler tentando aprender, entre aspas, né? Mas você acaba não absorvendo nada, de fato. Leitura passiva total, né? Só lê e não projeta como que aquilo acontece na prática, como que isso podia acontecer dentro de uma prova, o que eles vão querer me perguntar. E isso é totalmente transponível para a prova prática também. Você está estudando uma questão de prova teórica e fala, cara... Como é que poderia cair? Como é que poderia cair na prática? Como é que seria o checklist disso aqui? É isso. E aí, é curioso, até queria te perguntar isso, Amandinha. Eu vejo muitos alunos me perguntando, Mica, eu acho que eu tô demorando demais para corrigir simulado que eu faço ou prova antiga. Imagina, gastei uma tarde inteira fazendo isso. A pessoa se chibata achando que tá perdendo tempo. Quando, na verdade, ela gastou 5 horas do dia dela... vendo questão e fazendo esses links todos, como que isso apareceria na prática, como é que isso pode aparecer de outra forma. E eles acham que é tempo perdido, né? Quanto tempo você gastava fazendo a correção das provas que você fazia? Como é que você conduziu essa parte do estudo? Aquele negócio que eu falei no início, né? Assim, o erro te ensina muito mais do que o acerto. Então, todas as vezes eu fazia questão de ler comentário de todas as provas que eu fazia, assim, todos os comentários. Mesmo que eu tivesse feito 5 questões repetidas com a mesma resposta, eu lia todos os comentários, porque isso me ajudava demais a contextualizar e a entender onde estava o meu erro. Por que eu errei aquilo dali? E até nos acertos também, eu gostava muito de ler comentário, porque o comentário te ensina muito. Porque às vezes você acertou meio que de orelhada ali, acho que eu sei o que é. E aí você vai ler o comentário de alguma questão, vai estudar aquilo dali e você percebe que realmente não, mudou. Agora eu entendi o que acontece. Então eu gostava muito. Acho que a minha parte preferida de estudar, de fazer questão, era realmente o pós, né? Não a questão em si, de fazer a questão. Era o pós, de entender da onde que surgiu aquele conteúdo, de como que chegou naquela resposta. E os comentários também sempre me ajudavam bastante. E você falou bastante disso, do tipo, eu preciso ser o mais eficiente possível porque eu não tinha muito tempo. E eu achei interessante até porque muitas pessoas que têm tempo demais acabam não se ligando que elas precisam ser eficientes e, enfim, às vezes é até melhor ter menos tempo do que mais tempo. Total. Nesse sentido. Mas falando especificamente de tempo, quanto tempo você tinha? Quanto tempo você trabalhava por semana e no que você trabalhava? Cara, como eu disse, eu sou um péssimo exemplo, né? Eu comecei a estudar realmente pra residência. Foi a partir de maio, mais ou menos, que eu comecei realmente a estudar. Boa notícia pra quem tá ouvindo é que ainda dá tempo. Exatamente. Como que eu estudava? Enfim, eu tinha plantão fixo 3 ou 4 vezes na semana, se eu não me engano. Já tem muito tempo, gente, por isso que eu esqueço essas coisas. Tranquilo. Eu tinha 3 ou 4 vezes fixas na semana no plantão. E eu chegava em casa morta, então eu não conseguia estudar, render à noite, assim. Claro. Então, quando dava nesse tempo, eu tentava fazer alguma questão, sempre no celular. Meu celular sempre foi meu maior aliado em todos os meus estudos, assim. Sempre no celular, qualquer tempo livre, eu tentava ir no celular. Nos outros dias, aí sim que eu ia tentar focar em algum conteúdo diferente. Que aí eu ia tentar ler alguma coisa de apostila, ia tentar ver alguma coisa diferente. O meu estudo era mais ou menos isso, mas assim, de semana, se eu for falar que eu tinha dias livres pra estudar, dia livre mesmo, que eu não fazia nada, era 2 dias na semana no máximo, né? E que eu não tinha, tirando o cansaço todo e etc. Então eu tentava otimizar ao máximo. Uma coisa que me ajudou também bastante era Instagram, assim. Hoje em dia, né? Hoje eu tenho muita maturidade pra poder falar isso, mas tem Instagrams que são de conteúdo que me ajudam bastante, assim. O Instagram seu é maravilhoso, juro. Eu sigo todas as postagens, inclusive. Porque o Instagram te dá muita dica, assim. Porque todos esses Instagrams de conteúdo e etc, eles pegam questão pra poder fazer. Então você vai pegando o conteúdo ali e é uma coisa divertida, né? Você tá passando tempo, mas você tá passando um tempo ocioso que, na verdade, é um estudo passivo. Então isso me ajudou bastante também. Olha só. O cuidado só do Instagram é que, realmente, como você falou, tem que ter maturidade, né? Total. Pra você não distrair e acabar, enfim, usando aquele tempo pra outra coisa. Mas bem interessante. Mas o que me ajudou foi realmente isso, porque nessa época que eu tava estudando, foi quando eu já tinha criado o Instagram do Virei Médica. E eu tenho uma política no meu Instagram do Virei Médica
que eu não sigo amigos, assim, o meu Instagram, ele é Legal. profissional e unicamente, exclusivamente profissional. Então, eu só seguia perfis que me acrescentavam alguma coisa. Então, e eu não entrava, nessa época, eu não entrava nada no meu Instagram pessoal. Então, nesse Instagram do Virei Médica, eu só seguia os perfis que realmente me ajudavam. Então, eu selecionei os perfis que eu queria seguir, que davam esse tipo de conteúdo, e eu só olhava essas postagens. O resto eu não olhava. Não corria o risco de ver umas fotos de churrasco, de viagem pra Europa, esse tipo de coisa. Foi uma coisa que me ajudou bastante, o Instagram. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta que a resposta vai ser redundante, mas ela é necessária. O do tanto de abordagem que eu recebo por causa disso. Vem cá, Amanda, você é gênia por acaso? Você vai entender por que da pergunta. Uma pessoa que começou a preparação em maio e que tava dando 3 a 4 plantões por semana. E ela passou na residência. No mínimo, essa pessoa... Ela é gênia. Fora da curva. Durante a faculdade inteira foi fora da curva. Exatamente. É e isso. aí, qual que é o recado pra essa galera boca aberta que seguramente tá pensando isso a teu respeito agora? Gente, eu nunca fui. Quem me segue sabe que eu não sou desse jeito. Durante a faculdade fui zero gênia, assim, eu tinha notas boas, medianas, boas, mas nunca fui do tipo que só estudava, eu fazia muito mais coisa na faculdade além disso. Eu soube focar, assim, eu soube ver o meu objetivo e focar em cima dele. E eu soube usar estratégias que eu sabia que funcionavam pra mim, então acho que o mais importante é a gente se conhecer, né? Além disso também, eu acho que eu fui pra prova de residência muito tranquila. Tranquila porque eu tinha maturidade o suficiente para saber o que eu queria da minha vida, o que ia acontecer se der certo, o que ia acontecer se não der certo. Muito e eu bom. estava feliz com todas as escolhas, com todas as possibilidades que acontecessem a partir disso. Nossa, é isso. Muito legal. Então Muito legal. isso me deixou muito tranquila para a prova, sabe? E eu tenho... É uma frase que eu sempre falo com todo mundo, que tem vaga para todo mundo, só não tem ao mesmo tempo. Então eu sei... Em algum momento vai chegar a minha hora. Eu sabia que isso ia acontecer. E eu sabia que se acontecesse eu tinha feito o suficiente para aquilo dali. Então eu fui para as minhas provas muito tranquila em relação a isso. E eu tava feliz se não tivesse dado certo. Porque de todo jeito foi um aprendizado muito grande. Então a tranquilidade sempre foi uma coisa que me salvou muito nas provas. Porque todas as vezes que eu tô muito ansiosa, todas as vezes que eu tô muito nervosa, as coisas começam a dar muito errado. Então trabalhar isso dentro de mim me ajudou bastante a cumprir meu objetivo de chegar na prova e fazer o que eu tinha que fazer. Que pensamento louvável, hein, cara? Sensacional. Sensacional. Inclusive, você não é privilegiada de dar tudo errado quando você tá nervosa. Acho que isso acontece com todo mundo. Só que as pessoas não se ligam disso, né? Tem muita gente que vai o ano inteiro levando como se, pô, eu preciso passar esse ano, tem que ser... É o fim do mundo se eu não passar e tem que ser só... só na instituição X que eu quero, porque se não der... Então, às vezes a pessoa, ela cria um plano que ela começa a ficar... Que aquele plano começa a jogar contra ela, né? Sim. Total. Isso é muito doido. Total. Escrava do plano e, nossa, se aquilo não der certo, minha vida realmente Exato. acabou. Todo mundo já sabe que eu vou ser cirurgião e vai ser na USP, não sei o quê. Mas o que as pessoas vão pensar se eu não passar de primeiro? Exato. É meio assim, né? Nossa senhora, totalmente. É o estudante de palco, né? É o cara que tá se preparando pra audiência, não pra si mesmo. Só Ele jogando pra plateia, Exatamente. Meu Jogando Deus. pra plateia. É Sem isso focar no jogo, nunca vai ganhar. Não adianta. E aí, quando veio a aprovação, com tudo isso, com você achando que nossa, tô trabalhando demais, tenho pouco tempo para estudar, tal, não sou uma aluna fora da curva, a hora que vieram essas aprovações aí, como é que foi como é que você recebeu a notícia? Isso é sempre bom de ouvir. Eu fiz só 3 provas, né, como eu falei. Eu fiz da USP, fiz a da Paulista e fiz do PSU. Eu não queria passar em Minas, assim, eu tinha na minha cabeça já que eu queria vir para São Paulo. E eu escolhi muito bem as 2 instituições que eu iria se fosse para São Paulo. Então, a prova do PSU eu já fiz ela assim, pelos cocos, porque eu já sabia que pai e mãe não me ouçam, porque eu sabia que se eu fosse bem nela, meu pai e minha mãe não iam me deixar sair de São Paulo, praticamente. Então, eu não estudei para ela, até porque ela foi depois das provas da USP e da Paulista. Então, eu tinha dedicado toda meu estudo para as provas de São Paulo, que são totalmente diferentes das provas do PSU.
Então eu tive uma semana pra estudar mesmo pra prova do PSU e eu falei assim, gente, sem chance de eu conseguir mudar toda a abordagem que eu fiz, assim. Então eu fiz ela, claro que eu fiz ela, mas eu não fui bem nela. E eu nem conferi, assim, gabarito depois, nem conferi nada. Eu falei assim... não importa. Foi mais ou menos isso. E aí, da USP, eu acabei não passando pra prova prática. Eu fui a primeira excedente, tipo assim, pra ir pra prova prática, entendeu? Não deu. E aí, da Paulista, eu fui muito bem na primeira prova da Paulista. E eu tinha alguma coisa na minha cabeça, assim, eu sabia que ia dar certo. Eu sabia, assim, sabe quando você sente no coração? Eu sabe, a mesma sensação que eu tive quando eu passei na faculdade. Eu falei assim, vai ser a Paulista. E aí eu fui, fiz a prova. Eu passei, na verdade, de segunda chamada pra Paulista, se eu não me engano. Mas eu sabia que ia acontecer, porque a gente conversa com todo mundo e etc. Claro. Só que, sabe quando você sabe, mas ao mesmo tempo você não sabe, assim, ó. Então eu tinha planos já feitos do que não ia acontecer. Nessa época eu marquei cirurgia, eu tava com cirurgia marcada, eu já tinha saído do meu emprego, mas já tava com outro emprego fixo. Então, no dia que saiu, foi muito rápido, assim, porque saiu o resultado, eu não tive nem tempo de comemorar praticamente, porque eu já tive que... porque eu saí saiu o resultado e eu tinha cirurgia, tipo... uma semana depois, praticamente. Eu tinha cirurgia marcada, que eu ia fazer uma semana depois, que eu fiz redução de mama. Então foi assim, aí eu fiz, nesse meio tempo já tive que vir pra São Paulo pra poder fazer inscrição, procurar apartamento e voltar. Então nem deu tempo muito de aproveitar. O tempo de aproveitar foi depois que passou, né? Eu cheguei aqui em São Paulo e aí passou. Eu falei, gente, estou em São Paulo. Foi tipo a primeira semana de baque mesmo, que você fala assim. Gente, a vida toda mudou em 2 semanas, praticamente. Nossa. Acho que é muito difícil, né, de você comemorar muito grande, assim. Porque, cara, é muito rápido. Tinha tanta coisa acontecendo na vida, assim, que eu falei assim, não tem muito o que comemorar. Minha vida virou toda do avesso aqui agora. Nossa, caraca. Ela me fez lembrar do cheiro da minha casa da Teodoro Sampaio quando eu passei no HC. Caraca, Amanda, foi muito parecido. Nossa, eu te entendo super. Essa impossibilidade de comemorar e a vida de repente mudou totalmente. Caraca, é bem bom. Não é nada estrondoso, não é festa, chapação, aquela coisa toda. É você consigo mesma, né? Feliz. Cara, consegui. Você deita a cabeça no travesseiro e uau. E eu acho que como eu já tinha trabalhado um ano, é uma sensação diferente de você passar logo depois que você forma na faculdade, né? Porque quando você forma, tem toda aquela expectativa de todo mundo, tipo, agora passa na residência, uhul. Eu não, já tava trabalhando, já tinha uma vida construída. Pra mim era um a mais da minha vida profissional, que eu já estava, tipo, um chequezinho, assim, sabe? Tipo, da minha vida profissional, que eu já tinha planejado. Que eu tenho minhas metas, né? Tipo, daqui 1 ano, minhas metas daqui 5 anos, a minha meta daqui 10 anos. Então foi só um chequezinho, assim, que eu fiz pra aquela meta dali. Eu acho que eu fiquei mais empolgada de mudar pra São Paulo do que com a residência em si, né? Porque a residência eu já sabia o que aconteceu, eu já sabia o que tava me esperando ali. Mas o trabalho de mudar de casa, de mudar de cidade, isso aí foi realmente o que deixou aquele friozinho na barriga. E onde é que nesse trajeto todo, Amanda, veio essa ideia de criar o Instagram profissional? Então, eu criei... Gente, já faz tanto tempo que eu já nem lembro, mas eu acho que eu criei ele... Foi exatamente nessa época que eu comecei a estudar para a prova de residência. Foi mais ou menos no meio do ano de 2019, né? Foi nesse ano que eu estava estudando para a prova de residência. O que aconteceu? Eu sempre fui muito amiga das turmas depois dos meus calouros. Sempre tive muita amizade com todos eles, até mais do que com o povo da minha sala e etc. Então eu acabava encontrando muito com a galera. E eu era uma das poucas que estava trabalhando com plantão, assim, da minha turma que formou. Minha turma era muito pequena e muita gente entrou direto na residência e tinha poucos que estavam trabalhando sem ser residência. E desses poucos, a maioria estavam em PSF e eu estava mais em plantão. Acho que eu era uma das únicas que estavam trabalhando com plantão. E aí, a turma que ia formar no meio do ano. E aí, no meio do ano, não tem prova de residência direto, né? Pra galera já sair, já ir direto pra residência. A galera ia ter que trabalhar pelo menos 6 meses aí, até pelo menos prestar a prova de residência. Então, eu era meio que um porto seguro pra todo mundo tirar dúvidas. Então, todos os dias, como eu era muito amiga dessa turma de calouros, que era a minha turma direta,
todo dia eu recebia muita mensagem deles, me pedindo dicas, falando assim, Amanda, onde que eu consigo emprego, como que eu consigo, o que eu tenho que saber, o que eu não tenho que saber, e etc, etc, etc. E aí eu respondia a mesma pergunta várias vezes na semana, assim, muitas dessas pessoas. E aí um dia a gente estava num bar, e aí eu falei com os meus, gente, eu acho que eu vou criar um Instagram pra poder dividir essas ideias. O que vocês acham? Todo mundo falou, nossa, velho, faz isso, pelo amor de Deus, não sei o quê. E aí eu comecei no meu Instagram pessoal, comecei a dar umas diquinhas assim, a galera gostou muito, e eu falei, gente, não quero misturar, vou fazer um Instagram separado pra poder fazer isso, topa. No primeiro dia, 100 seguidores, assim, na primeira semana, 100 seguidores. E a galera começou a divulgar. E aí foi crescendo de um jeito muito grande. Eu acho que era um conteúdo que ninguém falava, né? Nessa época, ninguém falava o conteúdo que eu falava. Então, acho que cresceu muito rápido por causa disso, assim. Eu acho que eu consegui 10 mil seguidores em 6 meses, se eu não me engano, assim. Foi muito rápido. Legal. Você vê. E aí foi nesse meio tempo que surgiu. Foi dessa forma. A galera foi gostando, foi se identificando com o jeito que eu falava, porque eu sempre fui, como vocês perceberam, muito verdadeira. Falando muito realidade mesmo, e a galera gostou e deu certo, assim. E aí a gente tá aí até hoje. Me fez lembrar de como a Madden começou, né? Exatamente. Ai, a mesma coisa. Foi a mesma coisa. Mesma coisa. Nossa. Foi do tipo, olha, tem bastante gente na minha faculdade que procura pra saber como estudar e tal. E aí, nossa, eu também, eu inclusive mentorei algumas pessoas da minha faculdade. Caraca, acho que a gente via... Vamos fazer um blog aí pra contar as coisas. Em vez de uma página no Instagram, a gente fez um blog e vídeos extremamente amadores no YouTube. Ai, que legal, cara. Foi uma viagem de volta ao passado aí, essa... Total. Sim, esse papo. Nostálgico, né? Hoje eu também lembro disso com um pouco de nostalgia, assim. Porque eu não tive muito hater, assim, sabe? De gente que ficava me criticando, gente que ficava zoando. Graças a Deus, eu acho que deu muito certo, porque meus amigos todos sempre me defendiam e eles sempre divulgavam e apoiavam bastante. Então, foi bem tranquilo esse processo pra mim. Geralmente a galera fala que é muito mais difícil, né? Pra mim não, sempre foi muito mais tranquilo, assim. Experimenta abandonar a emergência e ficar só com o Instagram. Aí você vai ver. Isso aí. Aí você vai ver. Aí você vai passar pelo que a gente passou. Assim, as perguntas que a gente queria fazer, eu acho que a gente fez todas aqui, mas queria te falar pra deixar uma mensagem final aí pra galera que tá se preparando pra prestar residência em São Paulo, que vai ser R1 ano que vem, que tá querendo aí as grandes instituições de São Paulo, como você quis também. O que você dá de mensagem pra galera aí que tá se preparando? Cara, então, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que ter firme na cabeça que não é só residência, né? Acho que o seu objetivo todo tem que ser focado em ser um bom médico e ser um bom médico para o seu paciente. Então, toda a minha formação eu fiz baseada nisso. Tudo que eu faço, na verdade, eu faço baseada nisso. E eu acho que a gente tem que seguir pessoas, tem que seguir projetos que combinem com essa essência, sabe? Então, eu gosto muito de falar com eles para serem verdadeiros com o que eles sentem, serem verdadeiros com o que eles acompanham mesmo, porque isso faz muita diferença. A mensagem que eu deixo também é realmente essa de tem vaga para todo mundo, só não tem ao mesmo tempo, mas a sua pode ser nesse ano se você se dedicar realmente, sabe? Então, independente do resultado, a gente tem que estar confortável com as escolhas que a gente faz, confortável com o quanto a gente se dedica e saber que mesmo se não der certo, você fez o seu máximo. E a gente tem que fazer o máximo independente do resultado. É por você e não pelo resultado, é por você, assim. Acho que isso faz muita diferença no final. E que a residência é uma parte boa, assim, eu gosto bastante da residência, eu acho que é difícil, não vou falar que é fácil, é muito difícil, convivência é uma coisa difícil, trabalhar é uma coisa difícil, a vida do R1 é uma coisa muito difícil, assim, é muita funça, é muito trabalho, é muita burocracia, você tem que aprender a rotina do hospital toda, mas passa, e depois que passa você vai sentir falta, você vai entender o objetivo daquilo dele tudo, e vai entender que para chegar no fim você precisou passar por aquele meio. Então a gente tem que tentar levar a vida com leveza, tentar fazer as coisas o nosso melhor, porque isso no futuro ele só reflete na gente e no que a gente pode fazer de melhor para o nosso paciente. Então é uma fase que vai ser difícil, mas que vai ser importante na sua vida. A residência ela é importante, ela vai te tornar um médico melhor
E você vai ser uma pessoa melhor também por causa dela, por causa dos desafios que ela deixa pra você. Então se dediquem e é isso. Uau! Sensacional. Parabéns pela maturidade, Amanda. Bonito de ver, bonito de ouvir. Seguramente esse é o tipo de mensagem que vai ecoar por muito tempo na cabeça das pessoas, pode ter certeza. Galera, sigam ela, acompanhem ela. Ela tá sabendo o que tá falando, claramente. Exemplo vivo aí de pessoa madura, pessoa que venceu dificuldades, chegou no sonho, tá desfrutando do sonho e tá sempre de olho no próximo passo. Pessoa que tem metas. Tenham isso na vida de vocês, gente. É clareza, é meta, é perseguir o sonho, fazer acontecer e desfrutar da jornada, não só do resultado. A jornada muitas vezes é melhor do que o próprio destino. Isso é um fato. Em tudo quanto é atividade que você se envolver na sua vida, aproveite a jornada. Próxima estação, Paulista. Transferência para linha 2, verde do metrô. Boa, galera. Esse papo fenomenal foi com a Amanda, R2 de Medicina de Emergência da Escola Paulista de Medicina e proprietária do Virei Médico e Agora no Instagram. Foi um papo riquíssimo, né, Mikael? Papo riquíssimo, pontos altos aí, galera, pra gente lembrar pra sempre essa mensagem de que precisamos aproveitar nessa jornada de preparação, porque antes mesmo da gente conseguir passar na residência, a gente já vai estar sendo médicos e médicas melhores, só por estar estudando. A clareza de você buscar a instituição e a especialidade antes de começar os estudos, isso é fundamental, isso é o que direciona, é o que te mantém motivado. As melhores técnicas de estudo, né? A gente viu aí com a Amanda a questão de ela focar em resolver as provas, resolver simulados, isso foi o que fez a diferença para ela e a grande resposta que a gente buscava no início desse episódio, né? Não precisa ser gênio. Não precisa. Gente, não tem nada de uau. Ela é uma pessoa esforçada que se dedicou, que usou a estratégia correta com pouco tempo. Começou a estudar em maio do ano em que ela foi aprovada, com pouco tempo na semana para estudar, dava 3, 4 plantões e tá lá agora. Veio de Minas Gerais e agora tá aqui em São Paulo, na Escola Paulista, fazendo medicina de emergência. Eu acho que reforço o que eu disse no episódio, né? Exemplo a ser seguido. Foi uma puta honra estar com ela aqui, conversando assim. Espero que ela sirva de role model aí, que ela possa inspirar vocês e que daqui a pouco tempo, algum de vocês que está ouvindo agora essa mensagem esteja com a gente aqui, gravando um dia desse no estúdio, contando que, cara, me inspirou muito. Muito. E deu certo. E agora eu tô aqui e é nóis. Nossa, Coisa boa. Vai ser fantástico, vai ser fantástico. E veja, né, fica a mensagem aí também. Puta, começou em maio, trabalhava, então as pessoas que têm pouco tempo, elas se viram para achar o melhor jeito, né, para ser eficiente. Então, você pode arranjar as desculpas que você quiser, mas se você tiver realmente focado em encontrar um meio, você consegue encontrar um meio. Sem dúvida alguma. Muito bom. É isso. Muito bom. Fantástico episódio. Galera, fiquem ligados para os próximos episódios. Vamos estar aqui toda semana durante essa primeira temporada. Vai ser riquíssimo. Vai ser muito legal esse projeto R1 São Paulo. Eu já tô achando o máximo. Essa conversa com a Amanda aqui foi muito rica para mim. Fenomenal. Foi fenomenal e espero que esteja sendo rica para vocês. Mandem pra gente lá no Instagram, do @medio.residenciamédica. Mandem o que vocês querem ver, ou pelo nosso site, medio.com.br. Mandem o que vocês querem ver aqui. Mandem perguntas que vocês querem que a gente fale pros convidados. Mandem convidados que vocês querem ver aqui também para os próximos episódios. Estamos esperando. É isso. Maravilha. Um abraço, galera. Um abraço, valeu! Valeu!